Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 13 de julho de 2020. Taurus vê demanda disparar no ZEUA após o início da pandemia. A Taurus Armas viu a procura por armas de fogo crescer 21% nos Estados Unidos, maior mercado mundial, nos 3 primeiros meses do ano, e ficar ainda mais aquecida a partir de março, segundo o presidente da fabricante brasileira, Salésio Luz. É histórico isso nos Estados Unidos. Em ano de eleição presidencial ou de qualquer ameaça, como a pandemia, o americano compra uma arma de fogo, disse-nos, em entrevista por telefone. Segundo ele, a procura é medida pelo Índice de Intenção de Compras de Armas do National Instant Background Check System X, que mostra que nunca teve tanta procura por armas de fogo no ZEUA. O aumento das consultas ao NICS no trimestre de 2020 foi de 21% em relação ao quarto trimestre de 2019. O aquecimento do mercado de armas pessoais nos Estados Unidos se deu principalmente no mês de março, a partir da ampliação da condição de pandemia causada pelo Covid-19, que levou a maior procura por parte do consumidor individual norte-americano. A companhia aproveitou o aquecimento do mercado de armas pessoais no ZEUA e incrementou suas vendas em 11% em relação ao trimestre anterior, atingindo a marca de 310.100 unidades vendidas. Seu mais recente equipamento, a pistola G3C, teve os estoques esgotados nas lojas dos Estados Unidos em 1 hora no dia do lançamento, em 15 de junho, segundo o presidente. O desempenho da Taurus também se beneficiou da maior demanda no mercado doméstico. As pessoas estão descobrindo que podem exercer o direito à legítima defesa no Brasil e a busca por armas cresce diariamente. O mercado brasileiro esteve reprimido nos últimos governos, não havia acesso a armas para defesa pessoal, disse-nos. Nos 3 primeiros meses de 2020, as vendas em volume da Taurus no mercado brasileiro mais que dobraram, cresceram 111% sobre o mesmo trimestre do ano passado, enquanto a receita saltou 52%. Considerada empresa estratégica de defesa, a Taurus não sofreu interrupção nas suas atividades por conta do Covid-19 porque suas operações são consideradas essenciais, segundo o presidente. A Taurus também não enfrentou, até o momento, dificuldades com relação ao fornecimento de insumos e componentes. A receita operacional líquida foi de R$ 298,3 milhões no trimestre, alta de 18% sobre o mesmo período de 2019. O EBITDA de R$ 45,4 milhões também cresceu 18%, mas a empresa sentiu o efeito da variação do real frente ao dólar na sua dívida, elevando suas despesas financeiras. Por isso, o resultado final foi um prejuízo líquido de R$ 157,1 milhões, ante um lucro de R$ 4 milhões no trimestre do ano passado. Todos os nossos índices foram positivos, o que tivemos foi um pênalti com relação à dívida, disse o executivo. No ZEUA como no Brasil há um movimento para maior liberação de aquisição de armas para o que se chama legítima defesa. Vamos ver o que os espíritos responderam a Allan Kardec no Livro dos Espíritos 747. O assassinato tem sempre o mesmo grau de culpabilidade. Já o dissemos, Deus é justo, julga mais a intenção do que o fato. No que toca ao assassínio, a falta é de acordo com o fato, significando dizer que nem todos pagam o tributo dos seus feitos com a mesma intensidade, pois se leva em conta os seus sentimentos.
Na pergunta 748 de O Livro dos Espíritos, específica no tocante à legítima defesa, Kardec questiona perante Deus a justificativa no assassinato em caso de legítima defesa. Somente a necessidade pode desculpá-lo. Mas se o agredido pode preservar sua vida sem atentar contra a do agressor, deve fazê-lo. Portanto, só a necessidade de assim agir, baseada na impossibilidade total de preservar a vida sem atentar contra a vida do agressor, é que tem a escusa divina. O nível de culpa, no caso de legítima defesa, é menor, se comparado com um crime praticado por maldade que poderia ser evitado, pois no primeiro caso, existe uma atenuante, já, no segundo, não. Por certo, a espiritualidade não quis ser radical, entretanto, numa visão estritamente cristã nem mesmo em legítima defesa se poderia matar. De um ponto de vista radicalmente cristão e espírita, mais vale receber a morte do que impingi-la a alguém. Aquele que mata, mesmo em legítima defesa, vale-se da violência contra o agressor, e a violência pode ter atenuantes, porém, é sempre um atentado à vida e à lei divina. Lei de conservação. Quem assassina, não conhece bem as leis divinas. Depois que ele passar a saber que está, de certa forma, matando suas possibilidades de crescer ou retardando-as, ele muda de ideia, preferindo a conservação da vida de seus irmãos. No livro Filosofia Espírita volume 15, o Espírito Miramês, pela psicografia de João Nunes Maia, comenta a pergunta 748, não devemos confundir a lei de Deus com as leis dos homens, pois na lei de Deus não existe legítima defesa. Isso é recurso dos homens para atenuarem os seus crimes. Eles mesmos, os criadores das leis, de tanto mal que fazem à coletividade, ficam procurando um preventivo para suas faltas. Não há razão nenhuma para que se possa tirar a vida de outrem. Mesmo ameaçado pelos criminosos, existem muitos meios de defesa. Se desejamos saber se a legítima defesa tem o assentimento de Deus, por que não perguntar o que deve ser feito nesses casos? E a meditação nos responderá a mudança de vida, transformação íntima. A transformação é a melhor defesa contra todos os males. Se alguém nos agride, certamente é porque agredimos alguém. Se o arrependimento já vibra em nossa mente e em nosso coração, procuremos os meios de defesa antes que o mal aconteça. Entreguemo-nos ao amor, a todos e a tudo, que o resto virá por acréscimo de misericórdia. Deus está em toda parte, como igualmente no agressor, cobrando e ensinando ao agredido que tudo é todos são filhos do mesmo Deus. Quem é mais agredido, o animal ou o homem? A natureza ou o homem? Se o ser humano, mesmo depois que conhece certas leis, não para de agredir os animais e a natureza, ele recebe de volta a mesma agressão. Pensemos nisso, que procuraremos a legítima defesa de outra maneira. Comecemos a respeitar a vida em todas as suas faixas, que a nossa será sempre defendida em todos os aspectos. Devemos dilatar a nossa mente no conhecimento da verdade. Verifiquemos a vida dos grandes homens e meditemos em nosso procedimento ante os nossos semelhantes e ante a natureza, que mudaremos de opinião. O certo não é revidar ao agressor, ele está sendo instrumento da cobrança do que já foi feito, é não se nivelar a ele para não se tornar também um agressor. Quanto à legítima defesa, os verdadeiros caminhos estão com Jesus. Quando o ódio vier ao nosso encontro,
Criemos uma legítima defesa com o amor. Se o violento nos agredir, perdoemos, esquecendo a falta. Se alguém nos rouba, oremos por ele, sem o espírito de vingança. Procuremos ser honestos em tudo que fazemos e pensamos, porque a vida, bem o sabemos, nos retribui o que entregamos aos outros. A legítima defesa somente se alicerça com Deus no coração, em se expressando amor. Não devemos brincar com a justiça divina, nem servir de instrumento consciente dessa força poderosa. Para tanto, existe quem a dirige pelos processos que desconhecemos. Não é dado a nós fazer justiça com as nossas próprias mãos. Devemos fazer tudo para que as nossas mãos não fiquem manchadas com o sangue do nosso irmão. Trilhemos os caminhos do bem, apeguemo-nos ao Evangelho e condicionemos seus preceitos na consciência, que tudo mudará à nossa volta, para que tenhamos mais vida e acendamos luz onde haja trevas. Todo assassino responde pelo seu ato contra o seu irmão. A escala de culpabilidade é enorme, contudo, matar é sempre falta grave, porque somente quem deu a vida pode tirá-la quando achar conveniente. Lembremos ainda que existem muitos meios de assassinar, inclusive aquele que lentamente vai matando as criaturas. Se queremos ficar livres da justiça divina, somente existe um caminho: o amor ensinado por Jesus. Repitamos as palavras de Marcos, do capítulo 10, versículo 26. Eles ficaram maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Que Jesus nos abençoe na compreensão das suas imortais mensagens. Esta foi a crônica do amanhecer de 13 de julho de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.